Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, estamos perante um governo regional em farrapos. Já não se trata sequer de uma manta de retalhos. O que temos é mesmo pedaços de governo completamente esfarrapados. E para piorar, o partido que suporta o governo regional anda completamente entretido em alcançar o recorde do maior número de candidatos, todos da mesma espécie, todos da mesma origem, com os mesmos vícios e com as mesmas responsabilidades. É por isso que a solução do PSD é uma solução inquinada. E é por isso que há nestas eleições internas do PSD Madeira um paradoxo insolúvel. As mesmas pessoas que contribuíram para o estado a que a Madeira chegou não são solução, naturalmente, para nada. Mas, apesar de tudo, estas são eleições internas importantes para a Madeira, porque são o início da mudança. Ficará decidido quem será o próximo líder da oposição na região autónoma da Madeira. E será uma oportunidade para que o PSD Madeira possa fazer aquilo que é indispensável para a democracia da Madeira, que é uma cura de oposição. Mas, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o povo da Madeira precisa de soluções e de esperança. Precisa muito mais do que isto. É dever da oposição que quer governar, que quer mostrar que fazia diferente, quer mostrar como fazia diferente e, portanto, deve mostrar quais são as alternativas que apresentaria. E diria que numa mudança, há fatores menos palpáveis. São os fatores, a atitude, a forma, o sentido democrático, a tolerância, o respeito democrático. Mas há mais a fazer na mudança. Há mais a fazer e há questões concretas que devem ser abordadas hoje, nesta altura, para que o povo da Madeira saiba que se fazia diferente. E por isso, nesta intervenção, eu gostaria, sobretudo, de dar 7 exemplos daquilo que considero que são nódoas de governação, que conduzem, de alguma forma, ao descrédito do governo regional e que tornam este governo regional um governo defeituoso, um governo inquinado e um governo que não resolve os problemas dos madeirenses. O primeiro é o Jornal da Madeira. E falo hoje, em primeiro lugar, no Jornal da Madeira, porque daqui a bocadinho, na Assembleia da República, se discutirá uma proposta do Partido Socialista para acabar com a situação do Jornal da Madeira. Com a situação atual do Jornal da Madeira. Porque a situação atual do Jornal da Madeira, julgo que todos nós já compreendemos, não é uma situação razoável. E o Jornal da Madeira é mais do que uma bagunça, é uma iniquidade e uma tirania que o Governo Regional insiste em manter. E, na verdade, sobre o Jornal da Madeira, pode-se lembrar o que dizia Shakespeare: até o diabo pode citar as Escrituras quando isso lhe convier. E é mais ou menos isso que acontece com o Jornal da Madeira. O Jornal da Madeira é um problema político, mas é também um problema económico e um problema financeiro. É um problema político porque é, porventura, o exemplo mais clássico de um jornal de propaganda típico das ditaduras, típico dos regimes totalitários. Um jornal com sentido persecutório, um jornal que persegue para obter os seus objetivos. E diga-se em abono da verdade, foi assim durante 30 anos com a maior parte dos líderes da oposição. E agora vejo que alguns ilustres PSDs, candidatos à liderança do PSD, se sentem indignados com a forma como o Jornal da Madeira os trata. Reparem, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, não estamos perante uma situação diferente. Não estamos perante um Jornal da Madeira diferente. Estamos perante com o mesmo Jornal da Madeira, com a mesma atitude persecutória. Simplesmente, as pessoas que hoje se indignam foram as mesmas que nada fizeram quando, durante anos e anos, este Jornal da Madeira perseguiu de forma absolutamente ignóbil, líderes da oposição, sociedade civil que resolveu se opor ao status quo vigente. Mas dizia eu que o Jornal da Madeira não é apenas um problema político, é também um problema económico. E é um problema económico porque a sua presença e a concorrência desleal produz seriamente desregulação no mercado. E produz situações absolutamente incomportáveis no mercado. Porque vende barato, ou mesmo dado, contra uma situação absolutamente diferente do que se passa nos outros órgãos de comunicação social.
esta concorrência desleal só parece leal para o PSD e também já agora para o Governo da República, que, como sabem, no quadro da discussão deste diploma que está na Assembleia da República, resolveu não permitir a sua votação e baixar lá a Comissão durante 60 dias. Significa que uma questão que podia estar hoje resolvida no quadro da Assembleia da República, do PSD ou do CDS, vai simplesmente ser remetida outra vez para uma comissão para mais 60 dias de discussão e não para uma votação imediata, que era o que devia estar a acontecer. Mas, finalmente, o Jornal da Madeira também é um problema financeiro. E é um problema financeiro porque contribui significativamente para o buraco financeiro da região autónoma da Madeira. Em 2012 foram transferidos 3,4 milhões de euros para o Jornal da Madeira. Em 2013 voltaram a ser transferidos esses mesmos 3,4 milhões de euros. Em 2013 a dívida da Madeira decorrente destes suprimentos feitos ao Jornal da Madeira já ascende a 40 milhões de euros e os capitais próprios da empresa Jornal da Madeira são absolutamente negativos em menos 45,5 milhões de euros. Ora, esta é uma primeira nódoa que não gostaria de deixar passar. A segunda é a dívida oculta. É a dívida oculta porque consideramos que os governos existem e servem para defender os seus cidadãos. Ora, foram encontrados mais de 2.000 faturas no valor de 1.100 milhões de euros escondidas, sem o devido percurso administrativo legal que devia ter ocorrido. Qualquer governo da oposição que tivesse entrado no governo em 2011 e tivesse dado de caras com esta situação absolutamente inqualificável, não permitiria que fosse incluído desta forma 1.100 milhões de euros na dívida oculta. Não permitiria, porque esta dívida não foi feita de forma legítima. Esta dívida nem sequer passou pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Esta dívida andou escondida durante 7 anos. E, portanto, era inadmissível, ou foi inadmissível, que o Governo Regional tivesse considerado, de uma forma sem discussão, sem qualquer consideração, estes 1.100 milhões de euros. Aliás, é por isso que esta dívida está sob suspeita. É por isso que existe um processo de dívida oculta. É por isso que existe um processo chamado Cuba Libre. E os governos que defendem os cidadãos deviam ter esta consideração e um governo do Partido Socialista tinha uma dívida da Madeira com menos de 1.100 milhões de euros. A terceira questão, na mesma linha de pensamento que gostaria de sublinhar, tem a ver com os contratos de swaps que foram assinados na Madeira. Esta circunstância foi avaliada no plano nacional por comissões de inquérito, deu lugar a demissões do Governo da República, deu lugar a debates e a reflexões. Na Madeira, nada disto se passou. E reparem, quando se fala da dimensão do problema, o custo com os swaps da Madeira equivalem a 3,4% do PIB e no plano nacional equivalem a 1,7% do PIB. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. Estamos a falar de uma dimensão de custo na Madeira quase o dobro ou mais do dobro daquele que se passa no plano nacional. Ora, na Madeira os swaps não foram fiscalizados. Na Madeira não houve responsabilização pelos gestores que assumiram estes mesmos contratos. Na Madeira nem sequer houve uma atenção de perceber ou de conhecer se houve da parte da tutela e da parte do Governo Regional, em algum momento, indicações para as empresas públicas para não manterem estes mesmos contratos. Nada disto foi avaliado. Mas pior, na Madeira não houve negociação dos contratos swaps com a banca. E na Madeira nem sequer houve uma tentativa de saber junto da Justiça se houve dolo da parte da banca, se houve má-fé da parte da banca para apresentar estes contratos às empresas públicas e ao Governo Regional da Madeira. Ora, um governo do Partido Socialista não permitiria que isto se continuasse desta forma. É preciso que se avaliem todas as responsabilidades, de uma parte e de outra, porque estamos a falar de 170 milhões de euros, 3,4% do PIB, e nada disso foi feito. A quarta questão, uma questão verdadeiramente relevante, tem a ver com a via litoral e a via expresso. Voltamos a bater na mesma tecla. A via litoral e a via expresso são dois contratos ruinosos feitos por este mesmo Governo Regional que hoje ainda governa a região autónoma da Madeira. Todos sabemos, pagamos todos os anos 140 milhões de euros por ano para pagar os custos e as rendas destes contratos. E quero lembrar que estes contratos tiveram uma contrapartida para o Governo. Um empréstimo ao Governo Regional para ultrapassar os limites do endividamento que antes existia e que agora continuam a existir. Mas esse empréstimo teve um custo de 6%. 6% de juros, quando na altura se praticava custos de 2% e 3%, conforme o Governo Regional hoje diz, de forma significativa ou de forma audível, que não se pode mexer nos contratos de empréstimos porque esses têm condições mais favoráveis. Mas também pagamos manutenção a mais. E isto não foi apenas o Tribunal de Contas que disse, não foi apenas a Inspeção-Geral de Finanças que disse, foi também o próprio Sr. Secretário Regional das Finanças, que numa audição, no quadro da Comissão de Inquérito das Parcerias Público-Privadas, disse em alto e bom som para quem quisesse ouvir, que na verdade, a manutenção da via litoral e da via expresso era em excesso e estávamos a pagar dinheiro a mais.
Mas, Sr. Secretário, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós já pagamos 900 milhões de euros. A questão que se coloca é quem é que se responsabiliza por termos pago 900 milhões de euros. Dinheiro a mais. Pagamos quanto a mais? 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, não sabemos. Eu termino já. A quinta questão tem a ver com a questão das 35 horas e das 40 horas. O Governo Regional enganou os madeirenses mais uma vez. Disse que faria e não aplicaria a lei das 40 horas. Pois bem, está a fazer exatamente o contrário. Está a aplicar a lei das 40 horas sob a capa de uma resolução que não permite resolver esta questão. Uma sexta questão tem a ver com os despedimentos da função pública. É bom saber que na função pública da Madeira já foram despedidos 800 funcionários públicos. Nós estamos a falar de mais funcionários públicos despedidos do que no plano nacional, naquilo que foi exigido pela Troika. Foi 4,5% quando devia ter sido 4% em 2 anos. E, finalmente, Sr. Presidente, obrigado pela tolerância, a sétima questão tem a ver com a questão dos limites ao déficit. Consideramos que a aceitação dos limites ao déficit tão reduzidos foi e é um erro grave que está a afetar seriamente os madeirenses. Nós estamos com um aumento da carga fiscal de forma significativa, estamos com um aperto cego e exagerado nas despesas da educação e da saúde, com consequências graves como temos vindo a ver, e temos um corte no investimento público nunca visto. Em consequência, tivemos uma austeridade em 2 anos que foi 250 milhões superiores àquele que estava no plano de ajustamento económico e financeiro. E isso o Partido Socialista, um governo do Partido Socialista, não permitiria acontecer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.